Então, pessoal, continuando aqui a nossa quarta videoaula, né, que compõe esse capítulo 1 de introdução às redes TCP/IP, a gente vai continuar falando aqui das funções de cada uma das camadas, né? A gente passou pela camada 1, que é a camada física, e a gente passou pela camada 2, que é a camada de enlace. Lembre-se que na camada 1, a camada física, a gente tinha a unidade de informação chamava bits. Na camada 2, a unidade de informação chamava-se frames, né? Um frame ele tem vários bits. E agora na camada 3 a gente tem os pacotes. Então camada 1 que é a física, bits, camada 2 a gente tem os frames e a camada 3, que é de redes, a gente tem os pacotes, tá? E na camada 1 a gente tinha o hub operando, né? A gente viu que o hub ele é meio burro. Quando ele recebe uma mensagem por uma porta, ele replica uma cópia daquela mensagem para todas as portas onde tem equipamentos conectados, exceto a porta por onde aquela mensagem chegou. E a gente viu que o switch que opera na camada 2, que é a camada de enlace, ele é um equipamento um pouco mais inteligente, então ele é capaz de tomar uma decisão mais acertada de onde essa mensagem tem que ir. Então ele só envia para o cara que realmente precisa receber, tá? Em geral. E aqui na camada 3 de redes a gente tem o roteador. Afinal de contas a gente navega na internet. Quem navega para chegar e voltar nos lugares precisa de rota, tá? E aí o router, como a gente chama em inglês, ou roteador, como a gente chama em português, é o principal equipamento da camada 3, tá? Você vê ali a simbologia dele à direita, e você vê que ele é uma espécie de cilindro, né, digamos assim, e a gente tem ali setas apontando para todas as direções, né? Então é assim que o roteador é representado. Existe também um tipo específico de switch, que é o switch L3, ou switch de camada 3, ou switch layer 3, tá? Por que é L3? A gente está vendo aqui que a camada 3 é a camada de redes. Então o switch de camada 3 é como se fosse um switch que ele agrega as funções tanto de roteador como de switch. Então ele também consegue fazer roteamento, ele também consegue exercer funções da camada 3, tá? Ele é um outro tipo comum de equipamento que a gente encontra na rede, tá? A gente viu que a camada 2, que é a camada de enlace, ela tem endereços físicos, que são os endereços MACs, que a gente não pode alterar porque eles vêm gravados na placa de rede. Cada placa de rede vai ter um endereço MAC, tá? E a gente viu, inclusive, que se o seu computador tiver 5 placas de rede, ele tem 5 endereços MACs, um para cada placa de rede. E assim também, na camada 3, a gente tem um outro tipo de endereço, que em vez de ser endereço físico, é um endereço lógico, tá? Ou endereço IP, tá? Esse endereço, ele também busca identificar a gente unicamente na rede. Então, a gente tem um endereço de camada 2 e um endereço de camada 3. O endereço de camada 2 é o MAC, o endereço de camada 3 é o IP, tá? Só que o IP ele pode ser alterado, né? O IP ele muda em cada local que você se conecta. Se você chegar na rede do IF e se conectar no Wi-Fi, você vai ter um IP. Quando você chegar na sua casa, ele vai conectar no Wi-Fi da sua casa, vai ter outro IP. Se você estiver num shopping e se conectar na rede, vai ser outro IP. Então o IP ele sempre pode mudar, mas ele é sempre um número que visa identificar você unicamente na rede, tá? Mas ele acontece como um serviço de aluguel, digamos assim. Você aluga o endereço IP no local onde você se conecta e quando você encerra a conexão, esse endereço é devolvido para o que a gente chama de reserva de endereços IPs da rede, tá? E a camada 3 ela tem justamente essa função de determinação da escolha da melhor rota, né? A gente sabe que para você ir de um ponto A a um ponto B na rede, você às vezes tem um ou mais caminhos para chegar lá. E a função do roteador é não apenas saber chegar até o destino, como tentar, na medida do possível, na medida do que o protocolo do roteador consegue fazer, selecionar o que ele julga ser uma melhor rota para você chegar naquele destino, um caminho mais rápido, para você conseguir voltar, para você conseguir ir para aquele destino. E ele também faz esse aprendizado de rotas. Eu já disse para vocês que as redes são muito grandes, o tempo inteiro tem novos nós entrando na rede, outros nós saindo, tem links que caem, outros links novos que surgem, e aí esse comportamento dinâmico da rede obriga
que os roteadores estejam sempre aprendendo rotas, aprendendo e desaprendendo, né? Porque vão ter rotas que vão ser retiradas, novas rotas que vão ser adicionadas, tem rotas que vão encontrar rotas melhores no futuro e aí vão substituir uma rota por uma outra, mas fundamentalmente a camada de rede ela tem essa função de determinação da melhor rota e de aprendizado das rotas, tá? A gente viu que o endereço MAC ele é um endereço hexadecimal, ele é escrito com os caracteres de 0 a 9 de A a F, não é isso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, tá? Que é do 0 ao 15, né? O equivalente, digamos, decimal, né? E o endereço IP ele é composto de 4 octetos, né? E a gente vai ver depois como isso funciona de uma forma mais prática. Mas, por exemplo, 4 octetos significa que são 4 grupos de 8 bits, tá? Ou 4 bytes, né? Cada 8 bits tem um byte, então ou são 4 grupos de 8 bits, por isso 4 octetos, ou 4 bytes, certo? E esses endereços eles são escritos na forma decimal mesmo. Então você converte cada um desses octetos que está em binário, você converte ele para decimal. Mais para frente a gente vai ver como faz isso aqui no curso. E aí você converte para um número como, por exemplo, o meu endereço IP é o 10.20.1.2. Então, ó, 10, um octeto, ponto 20, outro octeto, ponto 1, outro octeto, ponto 2, por exemplo, outro octeto. 4 octetos que estão escritos sob a forma decimal, tá? Então, endereço lógico eles são escritos em binários que podem ser convertidos em decimais, mas são 4 octetos ou 4 bytes, tá? E aqui na camada de rede, ela funciona, os roteadores, eles funcionam muito parecidos de uma certa maneira com o serviço de postagem dos correios, que quando você coloca lá quem é o remetente, quem é o destinatário, endereço do remetente, endereço do destinatário, e você envia a sua mensagem, o carteiro que recebe a sua mensagem, né, localmente ali na agência próxima da sua casa, ele não necessariamente sabe, por exemplo, como chegar até a cidade do destino, por exemplo, João Pessoa. Mas ele sabe que se ele tirar aquela carta da agência onde você colocou e levar até a agência central do seu estado, alguém lá vai saber como encaminhar essa mensagem mais próxima de João Pessoa. Repare, a agência central dos Correios, por exemplo, no Rio Grande do Norte, ela pode não saber onde fica a rua da pessoa para quem você está mandando a mensagem no bairro lá em João Pessoa. Mas ela sabe como fazer a mensagem chegar até a cidade de João Pessoa. Então você não precisa ter um domínio, digamos assim, completo, exatamente em qual rua a pessoa vai morar. Mas você tem sempre um roteador que vai saber para onde encaminhar aquela mensagem de forma que ela fique cada vez mais próxima do destino. De tal forma que quando essa mensagem chegar na cidade de João Pessoa, na central, né, da cidade de João Pessoa, ela vai ser encaminhada para um carteiro local que vai morar próximo do bairro da onde o seu destinatário está, e esse cara tem um conhecimento de cada uma das ruas, dos números dos prédios, e ele vai conseguir fazer a mensagem chegar até o destino, tá? Então, são níveis de abstração, né? A gente vai ter o roteador que está ali próximo de mim, sabe onde eu estou, mas não sabe onde o meu destinatário está. Porém, ele sabe como me fazer chegar mais próximo do destinatário. Então, ele vai me encaminhando cada vez mais para próximo, na esperança de que quando ela chegue lá, bem perto da onde o meu destinatário mora, alguém saiba detalhadamente em que rua, em qual endereço entregar essa carta, tá? É assim que os roteadores trabalham. Então, você tem roteadores que têm uma abstração maior de rotas e roteadores que têm rotas mais específicas, na medida que você tem mais proximidade ali da entrega da mensagem, tá? E os roteadores, como eu disse, ó, aqui tem vários exemplos, assim como as nossas casas, né? Elas têm as ruas da gente, dos bairros da gente, eles são agrupados em CEPs, né? O CEP é um número que identifica um grupo grande de propriedades, né? de casas, indústrias, etc., de uma determinada região. De tal forma que quando você manda uma carta para um CEP, então alguém, pelo CEP, a pessoa já sabe ali qual cidade ou qual bairro vai estar, tá? E aí,
Quando chega mais próximo, ela vai olhar não só pelo CEP, mas pelo nome da rua. Aí depois, chegando no nome da rua, ele precisa saber o número da casa ou do lugar. Tendo o número da residência, aí se for um apartamento, ele precisa do número do apartamento, se for um prédio, né? Então, assim são também os endereços. Ó, repare que aqui, ó, o nosso Léo quer mandar uma mensagem para Bob, e aí ele coloca lá, endereço de origem 1.1.1.1, ó, o endereço 4 octetos, né? Aí, e com destino 2.2.2.2. Aí o roteador R1, repare que ele tem dois caminhos para poder chegar até Bob. Vamos supor que a métrica que esse roteador R1 usa para poder calcular qual é a menor rota para chegar em Bob é o número de saltos que a mensagem vai dar. Então, do R1 ele vai saltar para o R2 e depois para Bob, né? Então, você tem 2 saltos. Se ele for pelo caminho de R3, ele vai dar um salto para chegar em R3, outro salto para chegar em R2 e outro salto para chegar em Bob, 3 saltos. Então, por isso, ele decide encaminhar a mensagem diretamente para R2, tá? E aí ele encaminha diretamente para lá e vai fazer essa mensagem chegar até Bob. E aí, ó, naquela perninha ali do roteador, assim como a gente tem o CEP que identificam várias pessoas que residem num determinado local, com várias ruas diferentes e tal, você tem vários endereços que começam com o primeiro octeto em 2. E o Bob é o 2.2.2.2. Então, esse roteador R2 é que vai saber, o roteador R1, por exemplo, pode saber que endereços que começam com IP2, eles estão vinculados ao R2. Ele não sabe exatamente onde está Bob, 2.2.2.2. Mas ele passa a mensagem para R2, e o R2 é quem localmente vai tratar de identificar onde é que está o endereço específico de Bob, 2.2.2.2, para poder fazer a entrega dessa mensagem, tá? Com o passar do tempo, a gente vai aprender de uma forma mais aprofundada, principalmente quando a gente chegar ali no capítulo, no bimestre 3 e no bimestre 4, a gente vai ver de uma forma um pouco mais aprofundada como é que os roteadores trabalham, como é que eles aprendem rotas e selecionam rotas, tá? Mas por enquanto vamos ficar nesse grau de abstração aqui. Aqui, ó, novamente um exemplo, aqui você tem o protocolo IP, certo? O protocolo IP, ele manda um pacote, aqui marcado em amarelo, né? Você tem um pacote IP que Léo precisa enviar. Por isso, ele precisa encapsular o pacote IP que está na camada 3, que é a de redes, num frame da camada 2, né? Que é a camada de enlace. E ele coloca aquele pacote IP dentro de um cabeçalho Ethernet. A Ethernet é um protocolo da camada 2, assim como o IP é um protocolo da camada 3, a Ethernet é um protocolo da camada 2. Aí ele coloca um cabeçalho, um header da camada 2 e coloca um trailer da camada 2 para poder encapsular aquele pacote IP e fazer a transmissão de dados. Quando esses dados chegam lá no roteador R1, o que ele vai fazer? Aquela história. Pega o header Ethernet e o pacote IP que ele recebeu, faz o cálculo da função hash, compara com o número que ele calculou com o número que ele recebeu no trailer Ethernet ali, e aí se esse número estiver ok, ele sabe que a mensagem chegou íntegra, ele pode desencapsular e chegar no pacote IP para decidir o que fazer com ele, tá? Então aqui a gente está vendo claramente a camada 3 sendo do lado esquerdo, né? O pacote IP sendo encapsulado num frame de camada 2, e depois do lado direito a gente está vendo no recebimento pelo R1, né, da mensagem, a desencapsulamento dessa informação. Ele tira o header Ethernet da camada 2, tira o trailer Ethernet da camada 2 e fica só com o pacote IP da camada 3. E é assim que funciona. Aqui a gente vai tratar agora de um exemplo que é bem interessante para a gente ver na prática como as coisas funcionam. Aí eu fiz aqui a gente vai tomar algumas abstrações, tá? Então a gente vai chamar os dados, digamos, seria uma abstração da camada 4 para cima, né? A gente está chamando tudo isso aí de dados. Esses dados eles vão ser encapsulados na camada de rede, que é a camada 3, e os endereços lógicos a gente vai representar por letras, tá? Então lembre lá, ó, lógicos, L de lógicos, a gente está representando por letras. E os endereços físicos a gente está representando por números, tá? Então, um endereço lógico, por exemplo, aqui, se você for para o emissor, aí você tem um endereço lógico A, o endereço desse computador, né, da camada 3, que é o endereço lógico, é o A,
e o endereço físico é o 10, tá? Então é como se fosse o endereço IP é o A e o endereço MAC é o 10, tá? Isso é uma representação metafórica só para a gente acompanhar o raciocínio, tá? Da mesma forma, lá embaixo no receptor, a gente tem um endereço lógico P, que seria o endereço IP, endereço da camada 3, e o endereço da camada 2, que seria o endereço físico, o endereço MAC, seria o 95. E eu vou mostrar para vocês justamente como é que é o passo a passo, como é que esses dados são encapsulados, desencapsulados, como é que eles passam de ponto a ponto até chegar no receptor, tá? Então a mensagem ela vai sair do emissor, vai passar pelo roteador R1, vai passar pelo roteador R2 e vai finalmente chegar ao receptor, tá? E eu vou acompanhar aqui com vocês o raciocínio para poder explicar como isso funciona, tá? Lembrando que a gente vai fazer isso aqui com bastante calma, mas eu peço para que depois de encerrar essa quarta videoaula, que você pegue esse exemplo e tente você mesmo refazer esse raciocínio de cabeça para entender se você realmente se apropriou da lógica de funcionamento, tá? Então você tem lá os dados eles vão ser encapsulados, né? Começando aqui pelo emissor A10, eles vão ser encapsulados na camada 3. Veja bem, o emissor tem o endereço IP, né, que é o endereço da camada de rede, A, ele é o emissor. Então a gente vai primeiro colocar o endereço de origem A para falar com o endereço de destino do receptor. Repare que o endereço de destino do receptor, o endereço IP do receptor é o P. Então eu tenho origem de camada 3, o endereço de origem de camada 3 é o A, o endereço de destino de camada 3 é o P, e ali eu encapsulo os dados num pacote, né? Então aqui nós temos um pacote. Depois, esses dados da camada 3 vão precisar ser encapsulados num frame de camada 2. E aí, por isso, a gente vai precisar de um endereço de origem da camada física, da camada de enlace, que é o endereço físico, e de um endereço de destino. E aí, repara, o emissor, a primeira coisa que confunde os alunos é que enquanto a camada 3 ela trabalha na ordem do header, endereço de origem, endereço de destino, que é a lógica que a gente costuma seguir na nossa vida enquanto humanos, a camada 2 de enlace, ela inverte essa ordem. Ela primeiro coloca o endereço de destino, depois o endereço de origem. Então, reparem que o emissor, como ele tem um endereço físico 10, esse 10 está vindo depois, tá? Primeiro ele está botando o endereço de origem 20, e depois ele está botando, o endereço de destino 20, e depois o endereço de origem, o 10. Aí você fala, mas Rafael, o receptor que está lá embaixo, o endereço físico dele é o 95. Por que ele botou o endereço de destino dele como 20? Né? O endereço de destino 20 e o endereço de origem 10. Por uma razão simples. A camada de enlace ela só visualiza ponta a ponta dos links que ela faz, dos enlaces que ela faz. Então, por exemplo, o emissor ele está conectado ponta a ponta com um roteador R1, tá? Aí o roteador R1, repare lá que ele tem 3 pernas. Cada perna ela é como se fosse uma placa de rede. Portanto, ela tem um endereço IP e um endereço MAC. Ela tem um endereço lógico e um endereço físico. Cada perna tem um par. Então, você tem lá ó, a perna do roteador F/20, ou seja, endereço IP F, endereço MAC 20. Você tem a perna X/44 e a perna T/99. Como o enlace só vê ponta a ponta, então ele não vai colocar um endereço de destino 95, ele vai colocar um endereço de destino 20, que é a perna do roteador R1 que está ligada com o emissor. Então, ó, endereço de destino 20, endereço de origem 10, encapsulou o pacote ali dentro do frame, AP e os dados, e ele faz o cálculo da função hash para poder colocar esse número no T2, né, no trailer de camada 2. E ele encaminha esse frame para o roteador R1. Aí perceba só o que acontece. Quando o roteador R1 recebe esse frame, ele olha, bem, quem é o endereço MAC de destino? É o 20. Será que eu tenho o endereço 20? Será que ele é meu? Ele faz parte do meu conjunto de endereços MACs? Ah, os endereços MAC dele são 20, 44 e 99. Então ele pensa, bom, é para mim. Quem é que está mandando para mim? Ah, o endereço MAC o endereço MAC 10, né, que é o endereço de origem. Aí o que ele faz? Ele pega esse frame, faz o cálculo da função hash, chega no número e compara com o T2.
Se isso bater, se for exatamente o mesmo número, o que ele faz? Desencapsula a camada 2 para chegar na camada 3. Quando ele chega na camada 3, aí o que ele descobre? O endereço de origem da camada 3 é o A. O endereço de destino é o P. Eu sou P? Não, eu sou F, eu sou X, eu sou T. Eu não sou P. Então eu preciso procurar uma rota para poder saber aonde o P está na rede. E ele sabe que o P está lá embaixo ligado com o roteador 2. Ele pode até não saber exatamente onde está o receptor, mas ele sabe que se ele pegar esse pacote e encaminhar ele para o roteador R2, esse pacote vai estar mais próximo do destino, mais próximo de que alguém saiba informar exatamente onde está aquele destino. Funciona como numa viagem, né? Se você vai para uma outra cidade, você não pergunta, se você está perdido, se você ainda nem chegou na cidade de destino que você quer, você não pergunta pelo nome da rua. Você pergunta como se chega naquela cidade. Uma vez que você chegue na cidade, que você vai procurar saber exatamente o nome da rua que você quer localizar, né? E assim vai. Então, o roteador R1, ele vai pegar o pacote, de novo, ele vai replicar origem, A, destino, P, e os dados. Esse é o pacote, né? Vai encapsular ele, V. Ele vai encapsular ele numa nova roupagem de camada 2. Dessa vez, quem é o endereço de destino? O endereço de destino é a ponta que está ligada com ele lá no roteador R2. Repare que essa ponta é a N/33. Então, o endereço de destino da camada 2 agora vai ser o 33. E o endereço de origem, como ele vai partir aqui dessa interface T/99, o endereço de origem dele vai ser o 99. E aí, como mudou endereço MAC de origem, endereço MAC de destino, que é tudo que tem ali na camada 2, né? Ele vai calcular um novo hash para poder colocar no T2. Ele não pode pegar o T2 de antes e replicar agora, porque o cálculo vai dar completamente errado. Mudaram os parâmetros. E eu já disse a vocês, se mudar um bit, muda completamente o número. Então agora ele tem o 33, o 99, o A, o P e os dados para poder calcular um novo número hash e colocar ele aqui no T2. Aí novamente ele encaminha esse frame até o roteador R2 que recebe esse frame. Aí o que ele faz? Bom, quem é o endereço de destino? Lembro novamente, camada 2, primeiro é destino, depois é origem. Camada 3, primeiro origem, depois destino. Aí ele olha, bem, quem é o destino? É o 33. Será que alguma das minhas interfaces é o 33? Bom, eu sou o 33, o 55 e o 66, o roteador R2 está pensando. Então é para mim. Quem é que está me mandando? Ah, quem está me mandando é o endereço MAC 99. Aí o que ele faz? Calcula a função hash. Chegou no mesmo número que ele recebeu do T2? Abre essa camada 2, desencapsula, né? Como se tirasse da caixa para chegar no pacote, tá? Ah, Rafael, o hash que ele calculou ficou diferente. Descarta o frame. Esse frame nunca vai chegar ao destino, certo? Já descarta ali daquele ponto. Ele nem desperdiça recursos mandando uma mensagem que não está, que foi adulterada mais para frente. Ele já descarta daquele ponto. Mas supondo que deu tudo certo, ele abre, chega lá no pacote. Endereço de origem A, endereço de destino P e os dados. Bem, eu sou o endereço P, eu tenho algum endereço IP que é o P? Não, eu sou o N, eu sou o Y, eu sou o Z. Então, cara, eu preciso saber aonde é que está o P na rede. Ah, mas eu tenho um receptor ali, cujo endereço dele é P/95, que tá ligado comigo através da interface Z/66. Então, ele vai reencapsular esse pacote para poder fazer esse frame chegar até o receptor. Aí, de novo, como ele está partindo da interface Z/66, o endereço de origem vai ser o 66 na camada 2. E agora sim, como o endereço de destino é o P/95, é o 95 ali, né, o endereço MAC de destino, ele vai colocar endereço de destino 95, endereço de origem 66, coloca o pacote lá encapsulado dentro, calcula um novo hash, coloca o resultado desse hash no T2 e encaminha esse número mais para frente, esse frame mais à frente. Quando o receptor recebe essa informação, ele olha, bem, qual é o endereço de destino, de MAC de destino? 95. Opa, sou eu. De onde ele está vindo? Está vindo do endereço MAC 66. Beleza, eu vou calcular o hash para ver se bate. Calculei. Bateu com T2? Bateu. Massa. Vou abrir, vou desencapsular esse frame de camada 2 para chegar no pacote da camada 3. O
que é o A, o P e os dados. Aí ele pensa, bom, o endereço de origem foi o A, né, que foi o nosso emissor lá atrás. Massa. Quem é o endereço de destino, o endereço IP de destino? É o P. Eu sou P? Ah, eu sou P. Agora é a primeira vez que o endereço do cara é o P. Então, se o endereço dele é o P, ele é o destinatário desse pacote de camada 3, então aí sim ele vai desencapsular esse pacote de camada 3 e ele vai chegar finalmente aos dados para poder receber essa informação. Entenderam? Então você tem endereços de origem de destino da camada 2, eles estão mudando o tempo inteiro no frame, certo? Por cada salto de roteador que ele dá, ele precisa mudar esses endereços. E você perceba que a ordem de escrita deles da camada 2 é primeiro endereço MAC de destino, depois endereço MAC de origem. Sempre faz o cálculo da função hash e coloca lá no trailer de camada 2. E dentro dele vai o pacote. Já no pacote de camada 3, né, que é a camada de rede, que você tem o protocolo IP, aí você tem primeiro, a ordem é primeiro endereço de origem, depois endereço de destino. Ficou claro, gente? Os endereços físicos eles mudarão de nó para nó, mas os endereços lógicos normalmente eles permanecem os mesmos do início até o fim, de uma ponta até outra. Tá claro? Se você entendeu bem esse exemplo, cara, você chegou muito bem até aqui. Você entendeu vários conceitos e você começou a perceber como a rede realmente funciona, certo? Por baixo dos panos, tecnicamente falando. Por último, eu coloco aqui, gente, a camada, um resumo do que são as funções da camada 7 de aplicação. Eu não vou perder muito tempo explicando isso. Pode até acontecer de uma ou outra questão na avaliação cobrar, mas assim, como não é muito o foco na minha disciplina, eu só deixo isso aqui registrado por escrito. Isso também está no material em PDF, que está dos slides que eu disponibilizo. Você tem aqui o exemplo de aplicação. A aplicação é, por exemplo, o navegador web que você usa, ele está mexendo numa aplicação, certo? Então, vocês vão aprender mais essa questão de como a troca de dados do protocolo HTTP, por exemplo, que é o protocolo de navegação web, funciona. Esse é um protocolo da camada de aplicação. Quando vocês forem ver a disciplina de desenvolvimento web, vocês vão ver bem direitinho como isso funciona. E você chega aqui, finalmente, a camada de transporte, tá? E a gente vai ver aqui nessa parte a partir da próxima aula, tá certo? Então a gente se vê em breve. Até mais.